Oi, gente, aqui sou eu, de novo, apresentando a vocês uma ideia que envolve uma introdução à psicanálise pela história da arte. Freud, Lacan, mas também Melanie Klein, enfim, não há psicanalista que não tenha feito algum apelo, algum recurso à arte. Por que não, então, fazer uma introdução recapitulando, combinando e recortando esses apelos, esses usos, essas derivações, para que a gente possa entender um pouquinho mais de arte junto com um pouquinho mais de psicanálise. Então o curso se chama A Arte pela Psicanálise. Basta você clicar no link abaixo até o dia 10 de dezembro. Espero que vocês gostem. Clica aí e vem com a gente. Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com uma pergunta que já devia termos assim enfrentado, né? Carlinhos Horn 10. Meu filho está cursando psicologia e em 2018 ele disse a mim para me convencer que estava fazendo a melhor escolha. Pai, psicologia é o curso do futuro. Quem tem visão vê o que os olhos não enxergam. Também Ferreira Maria. Ah, tio Cris, estamos sendo tão deseducados nos cursos de psicologia Brasil afora. Atuais e futuros psicólogos leiam, estudem, reflitam, sejam éticos acima de tudo. 1707, Vitor. Infelizmente, a valorização da psicologia hoje só está presente no discurso, materialmente. Ainda é difícil pra caramba se estabelecer na chamada profissão do futuro. Pensa e fala. Prezado Dunker e analistas que comentam por aqui. Por eu não ter graduado em psicologia, mas apenas estudante de psicanálise, posso fazer algum prejuízo ou não ajudar suficientemente as pessoas que venham a se consultar comigo? Hipoteticamente, no futuro próximo. Sou acompanhado há um tempo por uma psicanalista. Tenho formação superior na área de humanas e especialização em educação. Um quarentão. Agradeço muitíssimo a sua atenção. Também a colocação mais extensa de Emerson de Matias. Boa aula, professor Dunker. Como sempre, preciso das referências históricas. Atualmente existem inúmeras psicologias originárias do campo de formação de psicólogos e psiquiatras. Mas os termos mais conhecidos da psicanálise viraram senso comum da linguagem, de quase todas as profissões, e na sociedade em geral e nas mídias sociais. O jornalismo usa e abusa de psicologismos, os administradores de empresa e coaches usam em demasia os psicologismos, as religiões adotaram a linguagem da psicologia para converter os ateus. Há um prêmio Nobel em economia que usaram a linguagem da psicologia, sem falar nas inúmeras séries de streaming que se pretendem como terapias de grupo. Ou seja, mesmo que se defenda a escola de Lacan, não há como limitar este fenômeno das sociedades psicologizadas. E com isso temos inúmeros cursos para inúmeras terapias que se propõem a cuidar do corpo e da mente. Conselho Federal de Psicologia, o Conselho Regional de Medicina são certificados que ainda podem limitar o exercício legal da profissão. Mas na prática o que acontece é que é cada vez mais uma espécie de curandeirismo esclarecido. E temos os psicofármacos, que em países como os Estados Unidos são a última palavra de terapia. Como podemos evitar todos os curandeiros em quase todas as profissões a nos desviar da verdadeira escola de psicanálise como proposta por Lacan? Também, e último, Claire Neve. Fui estudante de psicologia por 8 períodos e posso dizer que muitos dos meus professores precisavam fazer análise para quebrar suas autocertezas teóricas. E os alunos perdidos num curso que, se tivessem feito análise, não estariam estudando psicologia. Então, o que está aqui na pauta, né, são vários comentários, afinal, essa atividade, essa disciplina universitária que é a psicologia, né? Como ela está se relacionando com a sua tradução social, né? Então tem vários comentários aí apontando para, no fundo, um processo já descrito, né, há bastante tempo. Tem aí o livro do meu querido orientador, Ian Parker, né, a cultura psicanalítica, mas também Frank Furedi, né, a cultura psicoterapêutica, mas também o Richard Sennett, a cultura psicológica, né. Vamos dizer, pelo menos aí depois da segunda metade do século XIX, um processo geral
de psicologização da nossa cultura e das nossas formas sociais. Então é impensável que alguém se entenda, se descreva, se pense, sem usar os termos, sem usar as noções, sem usar os conceitos que emanam, às vezes, da psicologia mais tradicional, mais universitária, e às vezes das psicologias mais populares, né? Aquelas que vão se desenvolvendo, às vezes, em conexão com uma área específica de trabalho, como foi mencionado aqui, né? Administração de empresas, jornalismo, a gente poderia dizer também medicina, mas por que não letras, mas também outros universos, né? Às vezes religiosos, que têm essa proximidade. Então vamos fazer um par de vídeos, né, sobre o estatuto assim da psicologia. Vamos começar por aí hoje, né, os cursos de psicologia, e depois a gente ruma, né, para a profissão da psicologia, tá? E tentando focar, né, nesse cenário tão confuso como foi descrito aqui pelas nossas perguntas. Em primeiro lugar, vamos apontar dois fenômenos. O primeiro é de que a psicologia passou nos últimos 40, 50 anos por um processo de dualização. Então, se a gente pegasse aí, voltando, né, os anos 50, os anos 60, a gente ia encontrar uma diversidade de escolas psicológicas, de autores, de novas propostas, de novas propostas psicoterápicas, né, que a gente volta 50 anos depois, né, vai fazer uma viagem para outro mundo, volta e diz, não, mas o que aconteceu com essa diversidade toda? Ela foi agrupada em duas grandes perspectivas que hoje são assim hegemônicas ou dominantes nos cursos de psicologia, não só no Brasil, mas no mundo. Então essas duas perspectivas, de um lado, né, uma ela tem a sua origem no Wundt, né, esse pensador alemão, por volta de 1850, funda lá o seu laboratório de psicologia em Leipzig, e a psicologia ali tinha duas pontas. Uma eram os trabalhos de pesquisa científica em laboratório, tá? Então ele usava o método da introspecção, mas ele também usava o método da observação, né, dos comportamentos, tentando reproduzir aquilo que a gente fazia na ciência, né, mudar variáveis e encontrar determinantes. Isso é uma parte da psicologia do Wundt. A outra parte, a parte esquecida, né, é o que ele chamava de Volkspsychologie, né, ou seja, psicologia dos povos, que é a origem da nossa psicologia social. Então ele entendia que era tarefa também da psicologia fazer o estudo não só comparativo, né, do homem com os animais, né, mas do homem com as outras culturas. Tá? E esse projeto do Wundt, ele tem um dos primeiros países onde isso se autonomiza num curso de psicologia é justamente a Alemanha. Então, para a gente entender boa parte da filosofia na Alemanha, é preciso compreender que já aí na virada do século XIX, nos primeiros anos, os filósofos tiveram que se haver com uma partição do seu campo, né? Husserl, Heidegger, Adorno, todos esses comentam esse surgimento da psicologia como uma área que dividiu a filosofia. Vejam, não dividiu a medicina, não dividiu a pedagogia, não dividiu a educação, dividiu a filosofia. Na França, por exemplo, a situação é um pouco diferente. A psicologia se autonomiza mais tarde, né? E já dentro de uma forte influência das escolas, portanto, Alfred Binet, os testes psicométricos, e também da psicologia da personalidade, né? Como Daniel Lagache pretendia estabelecer a psicologia como uma espécie assim, de ciência da personalidade, né? Acolhendo aí a psicanálise, mas também acolhendo aí outras escolas. Mas estamos falando dessa dualização. Então, de um lado, nós temos essas formas de psicologia que descendem mais diretamente do Wundt,
depois do Titchener, depois dos estruturalistas e funcionalistas, Skinner, Watson. Tá? E do outro lado, as escolas de psicologia que descendem mais ou menos do Freud. E o Freud, veja a diferença do Freud, Wundt 1850, Freud 1890. Né? São 40 anos. Né? Eles estão ali, um na Alemanha, outro na Áustria, que bom, se considerava também um cidadão do Império Austro-Húngaro, portanto falava alemão. E do Freud a gente vai ter uma outra genealogia para a psicologia, né? Que vai passar por exemplo, os debates da psicanálise com a nascente psiquiatria e com a efervescente psicopatologia. Então o debate do Freud com a escola de Zurique, né, onde estava lá o Jung, mas também o Binswanger, mas também o Bleuler, o debate do Freud com a escola de Munique, do Kraepelin, o debate do Freud com a escola de Berlim, enfim, a psicanálise foi muito importante, então, neste debate da nascente, né, da psicologia com a medicina. O Freud tinha para si uma espécie de antecessor, né, que é o Nietzsche, e que definiu as bases, né, outro alemão, definiu as bases do que poderia ser uma Tiefenpsychologie, ou seja, uma psicologia das profundezas. Uma psicologia que não fosse aquela parte da filosofia que estudava em abstrato as faculdades mentais. Né? Ou seja, aquelas definidas mais ou menos pelo Kant e pelo fundador da psicologia na filosofia moderna, que é o Christian Wolff. Então, estudar psicologia antes do Wundt e antes do Freud era estudar assim, a atenção, como funciona a atenção, a memória, como funciona a memória, o pensamento, a linguagem, a sensação, a percepção, e assim por diante. Ou seja, as faculdades mentais e como elas se reuniam, né, no eu ou numa instância de esquematização e de unificação entre essas diferentes funções. Isso vai estar, então, presente no nascimento da psicologia. Né? Quer dizer, psicologias que abordam o desenvolvimento, psicologias que se focam nos chamados processos primários. Bom, também da psicanálise a gente vai encontrar um diálogo com essas psicologias em muitos lugares, o Freud, mas também, né, nessa dualização, o Freud passou a ser o representante, né, uma espécie de ponto de origem de tudo que hoje no mundo se chama de psicodinâmica. Né? Então a psicologia hoje se dualizou entre as escolas, né, de matriz experimental, cognitivista, vamos dizer assim, e as matrizes de linhagem psicanalítica, psicodinâmica. Mas inclui-se em psicodinâmica várias coisas, várias orientações que não são propriamente freudianas. Por exemplo, a psicologia analítica do Jung, por exemplo, a psicologia do indivíduo do Adler, o psicodrama do Moreno, a Gestalt terapia do Peirce, mais adiante, né, as escolas como Bowlby, né, que estuda etologia, que faz psicanálise, mas também faz assim, grandes progressos, né, grandes avanços na psicologia comparada e animal, na psicologia etológica. Então, acho que ficou claro que a gente tem esse processo de dualização. Né? Esse processo de dualização ele vai informar e ele vai organizar as diferentes grades, currículos de psicologia no Brasil. Né? Tem uma observação que eu acho muito interessante, quem pesquisa isso, e eles dizem assim, olha, os cursos eles são muito semelhantes quando você olha no papel, né? Mas muito mesmo, porque no fundo isso tem que ver com como a psicologia foi se implantando no Brasil a partir da sua autonomização que se deu em 1962, né? Então vamos lá, ó. Na Alemanha, 1910, virada do século, na França,
anos 40, 50, no Brasil 62. Nossa, a psicologia é relativamente jovem quando a gente a pensa do ponto de vista universitário. Ainda que se praticasse muita psicoterapia no Brasil antes da formação dos cursos. Então, antes da formação dos primeiros cursos de psicologia, né, na USP, mas também na Federal do Rio de Janeiro, na Bahia, em Pernambuco. Antes disso, havia passado pelo Brasil um polonês chamado Redek, nos anos 20, 27, e que fez um grande percurso, né, dentro da psiquiatria, trazendo, né, a psicologia de aplicação psicoterápica ao Brasil. Ele tinha passado pelos Estados Unidos também, né, e ele tinha uma proposta assim, muito, muito interessante para a psicoterapia. Ele dizia, olha, a gente tem que pensar a psicoterapia como um campo marcado pelo lugar onde ela se exerce, né? Não tanto, vejam só, pelas teorias, como propugnava o Freud, né? como pensava a psicanálise, mas a adaptação à demanda social. Portanto, a psicoterapia, no contexto judiciário, devia alocar recursos, conceitos, ideias que fizessem sentido para a condição prisional, para as varas, para as decisões judiciais. A psicologia nos hospitais, bom, devia se desenvolver como uma psicoterapia que pega, né, conceitos híbridos, ecléticos, de várias origens e pensa isso então naquela demanda específica que são os ambulatórios, as enfermarias, as urgências, as emergências, a atenção primária, a atenção secundária. Bom, naquele momento não usava-se esses termos, mas precisa eles irem localizando. Psicoterapia comunitária nos bairros, a psicologia institucional nas instituições, a psicologia nas empresas, né? Ou seja, ali também se podia fazer psicoterapia desde que se seguisse esse princípio, vamos dizer assim, do ecletismo prático. Então a gente tem duas metacorrentes, né? Psicodinâmica e comportamentalismo, que é uma coisa, e cognitivismo, que é outra. Percebam que tem uma tensão interna dentro de cada uma desses dois grandes blocos. Psicodinâmica, um campo mais extenso, psicanálise, um campo mais restrito. Mas elas ambas funcionam representando conjuntos de práticas psicológicas e de teorias psicológicas. Então, a observação, voltando à nossa questão, é de que os cursos de psicologia, porque eles derivaram uns dos outros, eles são extremamente semelhantes do ponto de vista, né, das matérias, né? Você vai olhar lá as disciplinas e você vai encontrar, genericamente, eu não quero ser exaustivo nesse ponto, né, mas no primeiro ano, as matérias chamadas assim básicas. Então, você vai ter biologia, num caso, pode ser anatomia no outro, pode ser neuroanatomia no outro, pode ser genética também. Bom, você vai ter estatística, muito importante para pensar, né, os testes e procedimentos de avaliação psicológicos. Você vai ter sociologia, muito importante para pensar a psicologia social. Você vai ter antropologia, você vai ter filosofia, ou às vezes epistemologia, ou seja, matérias que falam, né, da psicologia como esse intervalo, já dizia Augusto Comte, né, essa ciência entre a biologia e a sociologia. Quer dizer, a gente está nesse vão, nesse entre uma coisa e a outra, entre a biologia e a sociologia. Bom, então no primeiro ano, em geral, a gente tem essas matérias mais básicas e matérias de introdução à psicologia, como história da psicologia, como funções básicas, já mencionada aqui, como a análise experimental do comportamento, como etologia, né, que são propostas, né, que vão então discutir fortemente
a cientificidade da psicologia, o lugar, né, da diversidade entre as diferentes psicologias e as racionalidades, né, que justificam diferentes formas de psicologia existentes no mundo. Né? Então a primeira lição que a gente pode tirar disso, né, pensando assim, primeiro ano, o que a gente aprende no primeiro ano? Que a psicologia é diversa, que a psicologia não é una, que ela é diversa e que talvez seja bom que ela seja diversa. Talvez seja interessante que nela convivam diferentes paradigmas epistemológicos. Né? Psicanálise, psicologia experimental, mas também a fenomenologia, um terceiro grande paradigma reinante na psicologia. Da fenomenologia a gente tem todas as psicologias humanistas, né? Desde o Rogers, Medrad-Boss, Karl May, Rollo May, né? Enfim, todas aquelas que vão se desdobrar a partir de uma corrente filosófica, né? Que está lá no Husserl, no Kierkegaard, no Schleiermacher, né? Alemães também, e que vão originar, né, esse pensamento existencialista, esse pensamento humanista, esse pensamento fenomenológico. Vocês vão dizer, não, mas e esse processo de dualização? No fundo, os fenomenólogos, quando eles se encontram com a prática, eles são frequentemente absorvidos dentro do paradigma psicodinâmico. Mas o que então a gente aprende no primeiro ano? Que a psicologia tem que responder a uma espécie assim de equação que não fecha muito bem. Né? Essa equação é mais ou menos a seguinte: ou a gente se apropria do método científico tal como ele foi feito em outras áreas, né? Pratica a ciência bem feita, tem, portanto, um objeto bem definido, que é o comportamento, né? Só que para fazer isso a gente vai ter que impor certos prejuízos àquilo que é o sujeito. E aí vem todas essas discussões. Sujeito é o mesmo que subjetividade? Não é. Sujeito é o mesmo que subjetivação? Não, não é. Sujeito é o mesmo que é o mesmo na psicanálise, na fenomenologia? Não, não é. Sujeito ao mesmo tempo estar submetido e ser agente. A própria noção de sujeito, que é híbrida, controversa, bastante, vamos dizer assim, não unívoca em filosofia, isso vem para dentro da psicologia de tal maneira que quando a gente adota o método, né, científico e adota o comportamento como objeto, a gente vai ter que tirar fora coisas desse campo, né, traços, propriedades desse campo mais extenso, né, chamado então de subjetividade. Agora, se a gente faz o processo inverso, diz, olha, eu vou então procurar métodos que contemplem, né, toda essa diversidade cultural, linguística, epistêmica, racial, toda essa diversidade que define o humano. Essa diversidade psicopatológica, essa diversidade que me faz perguntar assim, olha, eu não quero uma psicologia que seja o estudo de pessoas tipo, né? Pessoas tipo bullying, pessoas tipo Marco, pessoas tipo Cris. Não, eu quero uma psicologia que seja capaz de ajudar, de tratar, de entender o bullying, o Marco, o Cris. Poxa, mas aí quando a gente vai falar então dessa singularidade que é cada um, que se define pela diferença para todos os outros, né? Temos semelhanças com os outros, é verdade, mas temos diferenças. E o método experimental é bom para captar as semelhanças, mas ele não é tão bom para captar as diferenças. Os métodos antropológicos, etnográficos, os métodos hermenêuticos, os métodos interpretativos, os métodos que lidam com valores, os métodos que lidam com a linguagem, parecem mais adequados para contemplar e abarcar essa extensão da noção de subjetividade ou de sujeito. Não são sinônimos. E também são mais adequados para entender, né, as diferenças internas que a gente tem aqui. Posto isso, né, a gente passa para o segundo ano. No segundo ano, em geral, a gente vai ter ali matérias, né,
de aprofundamento das questões vistas, né, em torno da chamada psicologia geral, né, mas a gente toma um primeiro contato com os autores específicos, com os temas específicos, com as áreas específicas ou com os métodos específicos. Então, se no começo, em geral, está a psicologia experimental, no segundo ano a gente já se depara com o quê? Com a psicologia do desenvolvimento. Como entender, né, o crescimento, as mudanças de fase da vida, como é que alguém passa da primeira infância, segunda infância, juventude ou adolescência, se torna adulto, depois envelhece. Como é que isso acontece? Isso acontece igual em todas as culturas? Isso acontece. Quais são as variáveis que estão aqui em jogo? Bom, e aí a gente já tem, né, hipóteses, né, leituras mais ligadas ao comportamento e leituras mais ligadas à subjetividade. Por isso, são matérias que tem o nome lá, mas a gente tem que perguntar, quem é que dá essa matéria? Qual a orientação dessa matéria? Ah, uma orientação mais fenomenológica, né? Ah, essa é uma orientação mais etológica, essa é uma orientação mais psicanalítica, essa é uma orientação mais cognitivista. Ou seja, a matéria por si não define do que nós estamos falando. Quando se trata de psicologia do desenvolvimento, a gente tem 3 ou 4 autoras mais frequentes, né? Que é o Piaget, o Vygotsky, o Vallon e, às vezes, a psicanálise, né? Ou seja, o Freud tomado como um autor de psicologia do desenvolvimento. É comum também que a gente entre em contato com os conceitos básicos de psicologia social, né? Então vai estudar dissonância cognitiva, vai estudar os processos de grupo, as dinâmicas de grupo, vai estudar os processos de personalidade que às vezes estão associados com isso, vai estudar os processos de massa, vai estudar os grandes experimentos, né? Milgram, Zimbardo, os experimentos que simulam situações extremas em psicologia social. Lembrando, né, da origem da psicologia social associada ali com o novo mundo, a psicologia dos povos e psicologia experimental. Então, pensando no curso de psicologia da USP, ele nasce de uma psicologia que era, no início, social e experimental. Fazia as duas coisas. É por isso também que na psicologia social e experimental, que depois se separaram, estão as discussões sobre teoria da ciência e epistemologia. Eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado no departamento de psicologia experimental, né? É um departamento de excelência, um dos departamentos mais antigos, né, do Brasil, onde tem ali uma tradição de professores que desde o início se preocupou com o que é ciência em psicologia, quais são as suas variantes epistemológicas. Então, Walter Cunha, Osmir Faria, Gabi Faria Júnior, João Freise veio desse departamento, o Fernando Leite, Luiz Cláudio Figueiredo mais à frente, Nelson Ernesto Coelho Júnior, que se aposentou, Nelson aquele, abraço, recentemente. Então tem uma tradição que você vai dizer, olha só, mas a experimental então ela não é só Skinner. Não, nesse caso é uma experimental que comporta uma linhagem ligada à psicanálise. Muito curioso, né? Muito curioso, e uma forma de mostrar como o que está escrito, a grade, não reflete o que acontece, e isso não é só na USP, é também em outras propostas de curso. Então no segundo ano a gente vai ter contato aí com, às vezes, né, psicopatologia, muito importante, né? Então os quadros, e geralmente o que acontece dentro da psicopatologia? Uma divisão, né? Então, eu sou professor de psicopatologia no Instituto de Psicologia e eu divido essa matéria com o Andrés Aguirre, que é um fenomenólogo que dá Minkowski, a tradição francesa de psicopatologia, e o meu querido Francisco Lotufo, que é um psiquiatra que trabalha com cognitivismo junto à IPQ, e que, enfim, dá, vamos dizer, semiologia psiquiátrica, muito importante conhecer. Então, quando a gente, e nas perguntas isso apareceu, não, mas eu fiz um outro curso, eu fiz filosofia, eu fiz direito, eu fiz ciências sociais, agora eu estou na psicanálise, tem alguma diferença? Olha, você vai precisar fazer de alguma forma, né, um certo contato com a psicopatologia, né? Seja ela psiquiatra, seja ela psicanalítica. Esse é um curso, vamos dizer assim, importante para a formação do psicanalista.
né? E que depois se aprofunda na psicopatologia de orientação psicanalítica. Mas a gente vai ter aí, também no segundo ano, né, psicofarmacologia, às vezes, né, como derivado da psicopatologia, psicopatologias específicas em crianças, né, ou então psicopatologia de corte neurológico, cada vez mais importante, ou neurocientífico, cada vez mais importante, né. Bom, no terceiro ano, a gente já tem uma situação de transição para a prática, né? Então são matérias de aprofundamento da psicologia propriamente dita, aí já dividida, né, na psicologia social. Então, psicologia social 1, psicologia social 2, às vezes psicologia comunitária, às vezes a psicologia institucional, às vezes a psicologia dos grupos, às vezes psicodinâmica, mas é uma espécie, né, de prolongamento de psicologia social 1. Às vezes psicologia da personalidade, às vezes desenvolvimento. Então, desenvolvimento 2, personalidade 2, e aí, em geral, você tem o contato com os autores de segunda geração da psicanálise, né? Então, Jung, Adler, as escolas como Winnicott, Lacan, às vezes, Doutor, ou seja, uma segunda rodada, né, dentro da psicanálise, e também na psicologia social, costumam haver os primeiros contatos com psicologia dentro de empresas, psicologia dentro das organizações, né? Assim como aqueles que tiveram um curso de psicologia do desenvolvimento vão encontrar uma psicologia escolar, psicologia dentro das escolas, né? Ou psicologia da educação, às vezes em continuidade com uma disciplina chamada psicologia da aprendizagem. Às vezes você vai encontrar aí no terceiro ano, mas às vezes no segundo ano, psicologia da percepção, psicologia da sensação, que são continuidades daquela originária disciplina sobre biologia, sobre a anatomia ou sobre fisiologia, né? No quarto ano, a gente chega àquilo que caracteriza a psicologia diferencialmente no Brasil em relação com muitos outros, eu diria a maioria dos outros cursos de psicologia no mundo, né? Que é o fato do nosso curso ser um curso prático, ser um curso que habilita para a psicoterapia, que habilita também para a segunda atividade, vamos dizer assim, a psicoterapia não é exclusiva, mas essa segunda atividade é exclusiva dos psicólogos, que é a aplicação de procedimentos, né? Então, procedimentos como o que vocês vão estudar assim no segundo, terceiro ano, não, às vezes no terceiro ano e quarto, né? Que é a linhagem dos testes, né? Ou dos exames, né? Ou dos procedimentos. Em geral se começa com Raven, né? Com um teste de inteligência, depois você vê um teste projetivo, né? Como o HTP, a House, Person, H e Tree, e árvore, né? O Macover, que é o desenho de uma pessoa, ou o Pfister, que é um teste muito interessante, onde você vai criando pirâmides coloridas, e mais adiante você vai chegando nos testes mais complexos, como o Rocha, né, que tem maior tradição, e que é um ótimo exemplo dessa situação, vamos dizer assim, híbrida de dualização da psicologia. O Rocha era alguém da escola suíça, que leu psicanálise, que pegou o conceito de projeção e que inventou, né, esse teste, né, das manchas, em que você pode, então, ter uma consistência científica bastante aguda de que a forma como você lê aquelas manchas e decide se ali tem um palhaço, se tem um coringa, se tem dois dançarinos, se é um morcego, isso fala sobre seu funcionamento mental, inclusive sobre certos sintomas neurológicos, né? Epilepsias, por exemplo, podem ser detectadas pelo teste de Rocha, né? O PMK, que a gente fazia antigamente para ter a carteira de motorista, é outro teste, né, que avalia a psicomotricidade a partir de uma situação ali restrita. Os testes de atenção, como o D2, os testes de análise de funcionamento neurológico, como o Bender.
os testes de inteligência, né, mais específica, como VISC, como VAIS. Então essa é uma outra linhagem que se situa assim, um pé, né, na psicometria, na estatística, na ciência pesada, o outro pé onde? Na projeção, na identificação, nos testes gráficos expressivos, né, que vem dessa outra tradição dentro da psicologia. Bom, aí a gente chega então no 4º ano, que tem essa característica de habilitar para a prática, né, que é o ano em que a gente começa a ter, então, ver pacientes, né, a fazer os processos psicodiagnósticos, né, por exemplo, ter estágios em escolas, estágios em empresas, né, é quando a gente vai se tornando assim psicólogo pelo fazer psicologia, né, e isso torna então o 4º e o 5º ano anos que, em geral, você pode ramificar e escolher um pouco qual é a direção do curso que você quer. Então, essa escolha, ela já mostra assim, um amadurecimento que o nosso aluno precisa ter, talvez maior do que em outros lugares onde o curso de psicologia é pré-prático. Ou seja, ele é baseado em manuais, ele é genérico, e ele é assim de 4 anos, e se você quiser continuar e ir para a prática, isso já demanda o quê? Um curso de especialização, né? O maîtrise, né? O mestrado 1, que seria o 5º ano na França, né? Que já é optativo. Bom, no 5º ano isso ainda aumenta, né, em que núcleo você quer fazer, em que área você quer ir se especializando. E aí a gente costuma ter matérias assim como ética profissional, que é muito importante, mas costuma estar ali no fim, né, como saúde pública, como matérias que às vezes preparam para pesquisa, matérias que preparam para psicologia do esporte, psicologia do trânsito, áreas que são, vamos dizer assim, mais quase que técnicas dentro da psicologia. Então vamos encerrar esse vídeo por aqui, e ele está, convido já vocês, ligado ao próximo vídeo, que vai falar de como é essa grade que eu descrevi aqui, comum, mais ou menos genérica, é quase igual para todo mundo, como ela gera cursos de psicologia tão diferentes no Brasil afora. Então, para mais detalhes sobre estrutura de curso, área de atuação, clique aqui em Aqueronta Movebo. Vamos para esse passeio entre a sociologia e a biologia, como diria o nosso positivista Augusto Conte. Tchau, tchau.